Você tem dúvida ou está sofrendo com a doença de Peyronie? Me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre essa doença. Eu sou o Dr. Bruno von Millen, urologista e andrologista, sou especialista no tratamento da doença de Peyronie. Se você está sofrendo com essa doença e necessita de uma avaliação, acesse o link na descrição, agende uma consulta online e vamos conversar mais sobre isso. Então vamos lá, pessoal. A doença de Peyronie, ela é muito angustiante para o homem e a grande maioria dos pacientes que desenvolvem essa doença não faziam ideia que essa doença existia. Com isso, quando o pênis começa a doer e a entortar, o paciente não sabe o que fazer. Ele acaba se retraindo, ele acaba negando esse processo e com isso ele acaba postergando a vinda ao andrologista e o início do tratamento. O que eu costumo falar para os pacientes é que a primeira fase, que é a fase inflamatória, ela costuma durar de 9 a 12 meses. É nesse período em que o pênis dói e que o pênis progride em curvatura. Após a passagem dessa primeira fase, nós entramos na segunda fase, que é a fibrótica. Nesse momento, nós temos uma sequela e essa sequela vai permanecer muito provavelmente com ele até o final da vida, caso nós não façamos um tratamento cirúrgico para a correção do problema. É nessa segunda fase que nós precisamos entender bem o lado que a curvatura está se comportando, se ela é uma curvatura simples para um lado só ou complexa, que a gente chama de biplanar, que ela acaba indo para dois eixos, ou que ela tem outras curvaturas que também denotam complexidade, como a curvatura em ampulheta. Nesse momento, então, nós vamos sentar com o paciente e entender qual o melhor tratamento. Neste momento, também é fundamental que nós entendamos como é a ereção desse paciente. Porque se nós já tivermos uma ereção de má qualidade, o tratamento pode demandar a associação do uso de prótese peniana. Então, as cirurgias, elas são principalmente três. Aplicatura, nos casos menos severos, nos casos mais leves, onde nós vamos apenas trazer o pênis para o eixo central novamente. O grande prejuízo dessa técnica é que ela entrega uma perda de comprimento do pênis. Para nós conseguirmos trazer ele novamente para o eixo central, nós vamos perder em comprimento. O benefício é que nós não mexemos no componente responsável pela ereção e com isso nós não temos o risco de desenvolver disfunção erétil. A segunda opção, então, são os enxertos. Nesta técnica nós conseguimos recuperar uma boa parte do comprimento peniano através da aplicação de enxertos. O ponto positivo, então, é a recuperação de comprimento e o ponto negativo é um risco de disfunção erétil. Esse risco é mais presente nos pacientes que já tinham uma disfunção erétil prévia à cirurgia. A terceira opção de tratamento, então, são os implantes de prótese peniana. Nesse cenário, é um paciente que desenvolveu doença de Peyronie e já tem um problema mais severo de ereção. E nós sabemos que os tratamentos para a doença de Peyronie, principalmente com enxertos, podem piorar ainda mais a ereção, impossibilitando ele no pós-operatório de ter uma vida sexual normal. Nesse cenário, nós lançamos mão então da correção da curvatura, acompanhado do implante de prótese peniana. Esses são os principais tratamentos para a doença. O fundamental é entender que nós precisamos fazer uma avaliação individualizada, entender qual é a curvatura, qual o grau de curvatura, para que dessa forma nós consigamos corrigir e entregar ao paciente um bom resultado cirúrgico.